Olá, meus caros e minhas caras, muito bem-vindos novamente a mais um vídeo deste canal que é Doni Correia, uma teia de ideias. Doni Correia sou eu, o anfitrião que vos fala, sou mestre e doutor em Estética e História da Arte, crítico de cinema e de arte, membro da Abracine e da ABCA. E este canal, como eu sempre digo, é um espaço democrático de debates sobre cinema e artes visuais em primeiro lugar, e depois todas as outras áreas das humanidades que compreendem as discussões pertinentes a esse crescimento desta teia de ideias, por isso o nome do canal. Antes da gente fazer qualquer coisa aqui, eu sempre digo a vocês que vocês têm que seguir aqueles passos muito importantes para o crescimento do nosso trabalho. Você vai se inscrever no canal, se você já não está inscrito. Você vai ativar o sininho para poder receber as notificações, então vai lá e badala o sininho, dá um like nesse vídeo e deixe comentários a respeito da conversa que nós temos aqui, porque assim a gente vai adestrando o algoritmo para que esta teia de ideias cresça. O vídeo de hoje é mais uma conversa destas que eu tenho feito com profissionais da área de cinema e de artes. Nós já tivemos aqui a Helena Inês, a Joyce Paz, e hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente, e eu já vou puxar aqui, né, a mini bio, né? Nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito bacana para a gente bater um papo bem interessante sobre o nascimento da indústria cinematográfica norte-americana, passando pela criação daquele que é considerado o maior prêmio da indústria cinematográfica, que é o Oscar, né? Nosso convidado é produtor e realizador da área do audiovisual, formado pela Universidade Federal Fluminense, não é? Trabalhou durante 11 anos na TV Globo e atualmente se dedica à produtora audiovisual Ideograf, né? A produtora que ele tem, que acumula mais de 400 seleções em festivais dos 5 continentes. Então é um trabalho intenso e maravilhoso, né? Entre curtas e longas metragens, claro. Também é crítico e professor e mantém desde 2017 o canal dele, que eu já vou revelar daqui a pouco o nome, que é o arquivo mais completo em português, tá? Sobre a premiação concedida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E eu posso atestar isso porque eu tive a honra de participar da criação deste canal, de participar da primeira temporada de debates inteira, participei esporadicamente das outras e até hoje participo quando sou solicitado a conversar sobre as premiações do Oscar, principalmente dos anos 1930 e 1940. Eu estou falando do canal Meu Tio Oscar, que, de fato, é o maior repositório de informações sobre este prêmio em língua portuguesa. E o nosso convidado de hoje é ninguém menos que o meu querido amigo Felipe Aureliucci. Fala, Felipe, bem-vindo. Poxa, Doni, depois de uma introdução como essa, eu fico até rubro aqui, eu tô refletindo na minha cabeça aqui, mas enfim, agradeço muito aí pelo espaço, pelo convite, eu tenho certeza que vai ser um papo aí muito gostoso, acima de tudo porque a gente vai falar de assunto que a gente ama e pela nossa relação pessoal aí de amizade, tenho certeza que vai ser muito bom, espero contribuir aí pro canal Uma Teia de Ideias, que eu gosto tanto, acompanho, já liguei o sininho aí. Se eu pudesse ligar 2 vezes o sininho, eu faria isso. Mas então, como eu não posso, eu já deixo aí a dica para a galera que está assistindo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua presença, Felipe. Eu e o Felipe, a gente, na verdade, hoje vamos bater um papo aqui, nada muito diferente do que a gente está acostumado a conversar, estávamos acostumados a conversar antes da pandemia, pessoalmente, né? Principalmente na mesa do bar, com uma cervejinha, um petisco, né? E dá-lhe cinema, e dá-lhe debate, né? Eu e o Felipe, a gente tem alguns gostos diferentes um do outro, né? No cinema, mas é muito saudável isso, porque o debate flui sem agressão, né? Que é como deveria ser. É aquele debate que, na verdade, enriquece, né? E aí, Felipe, assim, uma coisa que eu sempre pergunto para os convidados e para as convidadas desse bloco, né? Quer dizer, dessas conversas que eu gravo, e que, obviamente, eu já te perguntei, eu já sei, mas quem está vendo a gente aí pela primeira vez vai ficar interessado em saber.
você hoje tem, além de todo esse currículo que eu já falei, de produtor, né, de vários prêmios, ganhos e de uma experiência num grande conglomerado, né, de comunicação, que foi a TV Globo e tal, criou o seu canal, na verdade, Meu Tio Oscar, né, justamente para falar desse prêmio, e se tornou justamente o canal mais completo sobre o assunto em língua portuguesa. Mas a primeira coisa que eu sempre pergunto às pessoas é como é que o Felipe lá atrás, entendeu? Lá atrás, sentiu que cinema audiovisual era o que ele ia fazer, e daí por diante, onde é que aparece o tema Oscar aí para você se especializar? Doni, excelente pergunta, porque isso me leva às minhas memórias mais especiais da infância, que é um momento especial para a maioria das pessoas. A gente sempre lembra com muito carinho daquele período, afinal de contas não tínhamos contas para pagar, boletos chegando e essa coisa toda, né? Então, é um período muito feliz, assim, eu tive a felicidade de ter uma infância muito bacana, e uma das coisas que mais me marcou na infância foi justamente os primeiros contatos com essa arte audiovisual. E por que eu estou falando audiovisual e não cinematográfica nesse primeiro momento? Porque eu já gostava de assistir a televisão mesmo. Eu assistia os desenhos, os programas na TV, e aí passava alguns filmes, e eu já gostava, assim, eu já tinha aquela noção. Eu me lembro que meu pai comprou, quando eu era bem criança, um VHS, né, e com algumas fitas que tinham os desenhos, e aí eu já assistia aquilo lá, achava incrível. Mas, assim, o momento divisor de águas, Doni, foi quando eu fui pela primeira vez na vida no cinema, que eu nem era tão pequeno, eu já tinha 7, 8 anos de idade, e eles me levaram para assistir O Rei Leão, né? Aquela animação maravilhosa. Aí você imagina, você é uma criança que só assiste TV, e você sabe, Doni, que você é da mesma época que eu, a televisãozinha de 20 polegadas com aquela imagem chuviscada em casa, aí você chega numa sala de cinema com aquela tela gigantesca e aquela abertura maravilhosa de O Rei Leão, com aquela música, com aquele espetáculo visual, aquele filme maravilhoso para uma criança, foi algo absolutamente de pirar o cabeção, literalmente, sabe? Mas aí, depois de O Rei Leão, lógico, aí eu comecei a ir um pouco mais para o cinema. Eu lembro também dessa época de ter assistido Jurassic Park, que também foi uma coisa assim, absolutamente incrível, né? Aqueles dinossauros vivos, né? E no cinema também, lindo. Maravilhoso. E assim, e aí teve um segundo momento que foi muito forte para mim, que foi quando estreou, e assim, foi um fenômeno incontestável, pelo menos até social mesmo, que foi o Titanic, né? Titanic, você lembra disso, Doni? Eram filas e filas quilométricas e as pessoas sentavam no chão, algo que hoje é até proibido, né? Você não pode vender mais ingressos. Eu demorei três idas ao cinema para conseguir assistir ao Titanic sem pegar todas as sessões lotadas. Nessas eu vi até o Spice World das Spice Girls na época, porque estava lá já, né? Então vamos assistir. Até conseguir ver Titanic. E na sessão que eu estava, tinha gente sentada no chão, algo que hoje em dia é impensado, né? Eu acho que essa coisa acabou com o Avatar, né? No Avatar ainda tinha gente sentando no chão e tal. Então, e aí o que aconteceu? Nesse momento, e aí, enfim, ou seja, os primeiros impactos, assim, grandiosos em relação ao cinema foram com esses super espetáculos, né? O espetáculo infantil da Disney, aquela animação maravilhosa, e depois um espetáculo do cinemão industrial. E aí, mais ou menos na época que o Titanic estourou, teve a cerimônia do Oscar, né? Você lembra disso, Dani? Né? Foi um Oscar muito assistido, e era a cerimônia de 70 anos, era um aniversário, então tinha muita gente famosa, vários atores e atrizes que já tinham ganhado nos anos anteriores. Teve um segmento que eles fizeram o álbum de família do Oscar, que eram só vencedores de todos os tempos. Então, assim, eu assisti aquela cerimônia, me encantei de forma definitiva com tudo aquilo, e passei a me encantar cada vez mais. Naquela época tinha uns suplementos da revista 7 que traziam o prêmio da academia, e aí a coisa só foi se alimentando. Dali para frente eu falei assim, olha, não sei como exatamente, mas eu quero seguir esse caminho na minha vida, eu tenho que trabalhar com algo relacionado ao cinema, e assim aconteceu. Fiz a faculdade de cinema e hoje estamos aqui conversando sobre isso.
E fez uma faculdade de cinema, quer dizer, você cursou cinema numa universidade de respeito, quer dizer, a Universidade Federal Fluminense, né? Ela teve já grandes professores, o Nelson Pereira dos Santos, por exemplo. Ou eu estou enganado, ou talvez ele foi um dos fundadores do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, né? E eu me lembro que quando eu era adolescente, que eu tive esse mesmo despertar, assim, para o cinema, de uma outra forma, não com o Titanic, mas antes um pouco, né? Era um sonho, de fato, né? Saber qual universidade tinha o curso de cinema e de fato, a universidade, a UFF, né? Era uma das mais reputadas naquele momento, né? Mas o mais interessante é que aí você vai estudar cinema, mas eu sempre te disse isso e eu acho muito interessante sempre reforçar que o tema Oscar, né? Quer dizer, embora o Oscar seja algo absolutamente já da cultura popular e as pessoas, mesmo aqueles que não acompanham o cinema, sabem a importância que o prêmio tem, não é? Ele dentro da academia, e você que cursou faculdade pública, né? Quer dizer, onde o ambiente acadêmico é muito mais forte, muito mais engajado com temas assim, tipo o cabelo do ouvido do James Joyce, assim, as coisas são super específicas, né? E aí você se encanta pelo Oscar e o seu trabalho de conclusão de curso foi uma monografia sobre o Oscar e você já estava engajado em descobrir esse caminho aí do prêmio e, enfim, estabelecer relações entre o prêmio e a própria indústria cinematográfica, né? Por que o Oscar, assim? Por causa do Titanic, por causa desse buzz que teve o Titanic e calhar com a premiação? Então, Doni, na época do Titanic, na época que eu assisti as primeiras cerimônias, era muito mais um encantamento, uma tietagem mesmo, né? Você vê aquilo tudo, porque assim, as pessoas às vezes, ou talvez o pessoal mais jovem aí, eu não estou querendo chamar a gente de velho, Doni, mas por favor, né? Hoje em dia é muito fácil. Mas estamos. Pois é. O pessoal, cara, hoje em dia tem acesso aos filmes de uma forma muito mais simples do que o que a gente tinha. Então, na nossa época, era ir na locadora e talvez torcer para que aquela fita daquele filme esteja disponível e que não esteja estragada e que alguém tenha devolvido na data certa. Então, assim, a gente assistia aqueles filmes, não exatamente na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria, com a qualidade que a gente gostaria, enfim. Você assistia anos depois. Exatamente, às vezes anos depois. Jurassic Park mesmo, é um negócio que as pessoas pagavam dinheiro a mais para o dono da locadora para poder alugar na frente dos outros. Era uma coisa... Suborno, né? Rolava o suborno. Exatamente. Então, assim, as primeiras relações com o Oscar em si foi muito mais uma tietagem, uma coisa da mídia mesmo, aquele espetáculo todo. Mas aí, o que começou a acontecer? Você entra, né, eu entrei na faculdade de cinema, e aí, obviamente, eu tive lá as matérias de história do cinema mundial, história do cinema brasileiro, estética, fotografia, enfim, todas as matérias relacionadas à arte cinematográfica. E, assim, uma coisa que é muito interessante, Doni, e aí isso eu puxo muito para quem está entrando pela primeira vez em contato com esse assunto, é o seguinte: você tem, de forma muito até didática, tem como estudar a história do cinema mundial, levando a história da academia e da premiação do Oscar como um fio condutor. É óbvio que isso não vai abarcar tudo, é óbvio que vão ficar vários gaps aí no meio do caminho, mas é possível você reconstruir essa história de uma forma já organizada, né? Porque o que é a academia, basicamente? O que é o Oscar? Todo ano, um grupo de notáveis se reúne para falar assim: achamos que os melhores do ano em X categorias são esses. E aí você vai lá, você vê por que esse foi considerado nesse ano, esse naquele, por que esse aqui não foi considerado. Então, assim, é um momento para você começar a estudar cinema, é uma referência, uma bússola para você começar a estudar cinema, lógico. E aí, quanto mais você vai se adentrando no assunto e mergulhando nesse assunto, mais você vai vendo as eventuais falhas, problemas, questões obscuras da academia, enfim. E aí a coisa só vai ficando cada vez melhor, né? É isso que eu acho mais bacana, porque conforme você vai entendendo essas idiosincrasias da academia, a coisa vai melhorando. E aí, só para concluir a questão da monografia, eu tive a sorte, né, e a felicidade de ter a orientação
de um grande mestre, doutor, enfim, pós-doutor, chamado João Luiz Vieira, que é um cara absolutamente fantástico e que, enfim, ele dá palestra no Japão sobre Mazarop, em inglês, sabe? Assim, é um cara que ele tem assim, um conhecimento vasto e profundo, um dos maiores estudiosos de cinema desse país. E ele, ao me escutar, e eu também fui aluno dele, aquela coisa toda, ele falou assim, poxa, legal, vamos, só que em vez de você fazer uma monografia meramente, copia e cola os dados, então vamos começar a cavocar uma outra coisa, que é a relação do cinema brasileiro com a academia. E aí, a partir daí é que eu comecei a ver até esse lado que é pouco estudado, que, igual você falou, a academia tem uma certa resistência aí, né, nessa questão, e aí eu comecei... Parece que é popular demais, né? Parece que ela é popular demais para ser... para ter a atenção de um ambiente acadêmico, que é uma bobagem, né? Exatamente. Eu tenho muito essa ideia e, infelizmente, eu tive essa compreensão desse orientador, que foi, assim, fantástico, fantástico. Além de ser um poço de conhecimento, ele me indicou um caminho interessante e eu acho que, com isso, algumas barreiras vêm sendo quebradas, assim, Doni. Eu vejo, por exemplo, recentemente eu vi um trabalho de mestrado, esqueci o nome do rapaz que fez, mas ele estudou os Oscars de melhor montagem, né, ao longo dos últimos dos 90 anos, quando a academia completou 90 anos, para ele fazer um estudo da evolução da montagem cinematográfica, especialmente das transições. Então, ele chegou à conclusão, por exemplo, que hoje, nas últimas 2 décadas, se usa 60% ou 70% a menos de fusões do que se usava na época do cinema clássico. Isso é um estudo, isso é um dado importante para a gente estudar estética, por exemplo. A nerd também, né? Muito bom, muito bom. E antes que a gente continue a conversa aí em cima do Oscar, né, agora, é importante fazer um esclarecimento que o Felipe sempre faz no canal dele quando ele vai falar sobre o Oscar, que é aquela confusão que, em geral, o público que não tem intimidade com as especificidades do prêmio sempre comete, que é assim, é o ano de premiação e o ano em que é transmitido. Então, na verdade, a gente vai falar sempre aqui na conversa que a gente vai conduzir falando sobre o Oscar daqui por diante, a gente vai sempre se referir ao ano de produção do filme. Você pode explicar para o pessoal, Felipe, exatamente como é que funciona essa diferença entre o ano do prêmio e o ano do filme, para que a gente fique na mesma página aqui durante a conversa? Com certeza. Eu acho isso muito importante, inclusive eu acho que é um diferencial até do meu tio Oscar, e é um vício até de academia, tá? Que eu acabei adquirindo na hora de implementar a sistemática lá no meu canal, que é o seguinte: a academia, ela leva em consideração todos os filmes, salvo raríssimas exceções, como foi, por exemplo, essa última edição em função do Covid, mas, assim, dos 93 prêmios, dos 93 temporadas de premiação já entregues, né, 86 foram nesse sistema que eu vou descrever agora, ou seja, são elegíveis todos os filmes que estrearam comercialmente entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de um determinado ano. Então, vamos lá. O Titanic, para dar um nome aqui que a gente já citou, ele estreou oficialmente em 1997. É um filme de 1997. Ainda que tenha sido em dezembro, que grande parte da bilheteria ele tenha arrecadado em 98 e que a cerimônia tenha se realizado em 98, mas para efeitos estatísticos e históricos, inclusive da academia, a gente sempre considera como sendo a temporada de premiações de 97. Então, lá no canal eu sigo os registros oficiais da academia que dão conta do período de lançamento dos filmes e não da cerimônia, que é sempre não, mas em 99% dos casos, um ano depois do período de elegibilidade. Então, quando a gente falar aqui, por exemplo, que o Titanic foi o grande vencedor do Oscar de 1997, a gente está se referindo ao ano dos filmes, e a cerimônia foi transmitida ali em fevereiro de 98, fevereiro, março, né? Sempre março de 98. E por falar em história, eu vou puxar uma coisa bacana agora para a gente começar a desbravar os primórdios do Oscar e tal, né? Que é o seguinte, o
o Oscar ele tem uma ligação muito forte com a própria história de Hollywood, né? Quer dizer, eu sempre, quando estou dando aulas de histórias do cinema, gosto de conversar com os alunos a respeito do papel de grande importância que o prêmio teve para poder colocar um pouco de ordem na bagunça, para arrumar a casa, né? E se a gente for voltar para trás ali, os primórdios de Hollywood, 1910 até 1920, que é aquele momento em que o pessoal ainda está fazendo a marcha cinematográfica para o oeste, né? Pegando aquele imenso laranjal e criando seus estúdios e tal, inclusive para poder fugir do monopólio do Thomas Edison, né? O cinema ainda era um entretenimento das baixas classes, né? Quer dizer, o cinema era um entretenimento considerado popularesco, não era nem popular, era popularesco mesmo, né? Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, o Hugo Mustenberg, que escreveu o primeiro livro sobre teoria do cinema e escondido para o cinema, porque ele era um professor universitário e não podia ser visto entrando num Nickelodeon, né? Porque isso deporia contra a reputação dele, né? Quer dizer, porque era frequentado por bêbados, por drogados, por prostitutas, por mendigos, né? Aquela coisa. E aí, de repente, a gente tem essa explosão de Hollywood e, assim, uma espécie de aceite maior de uma camada mais burguesa, de uma camada que domina os meios de comunicação, e aí o cinema começa a se tornar, de fato, algo respeitável. Só que a gente sabe que, pelo menos os primeiros 10 anos ali do nascimento de Hollywood, era aquela velha história. Eram desbravadores, eram pioneiros, ganharam dinheiro. Onde tem dinheiro tem poder, onde tem poder começa a ter tudo de errado que você possa imaginar em termos de excessos, bebidas, puxadas de tapete, drogas e até crimes, assassinatos, estupros. Então as pessoas às vezes falam para mim assim, pô, Doni, você viu essa coisa que aconteceu com Harvey Weinstein, né? O Johnny Depp, que agora saiu, que ele também é um assediador, que isso não é nada do que já não havia lá em 1918, 19, 20, não é? E aí parece que o Oscar vem dentro de um pacote para legitimar o cinema e falar, não, peraí, né? Vamos parar de agir como se a gente fosse um bando de descabeçado e mostrar que o que a gente faz, além de um negócio extremamente lucrativo, precisa ser respeitado. Estou errado? É por aí? Doni, perfeito, é exatamente por aí. Inclusive, o surgimento da academia tem muito a ver com isso. Ela está intimamente ligada a esse objetivo, que era tornar o cinema uma arte de aceitação das camadas mais burguesas e que viam no teatro a grande arte da representação, né, da atuação. Inclusive, o Cantando na Chuva, que é um filme super popular, ele mostra um pouco isso, né? A garota lá, ela não quer ser atriz de cinema, porque cinema é uma coisa assim meio mal vista. Ela quer mesmo participar das grandes montagens da Broadway. Então, o cinema era justamente isso. Só ia fazer cinema os bêbados, as putas e os vagabundos. O cinema não era um meio confiável, não era um meio seguro. E o problema, Doni, é que, como você bem falou aí, tinha até certos casos, certos escândalos que começaram a aparecer e que reforçavam essa visão. Teve gente morta em festas. Fatty Arbuckle, por exemplo, né, teve um problema sério lá numa das festas promovidas lá na década de 1920. Então, assim, Doni, tudo isso acabou engrossando o coro contra o cinema, né? Poxa, o cinema não presta, o cinema não pode continuar, aquela coisa toda. E aí os donos dos estúdios, liderados pelo Louis B. Mayer, que era o chefão da MGM, que era o estúdio mais rico, mais famoso, mais pomposo e que ganhava mais dinheiro, entre outros objetivos, claro, a academia não surgiu só por isso, mas esse foi um dos principais objetivos. Gente, a gente precisa transformar o cinema numa arte respeitável, até para que a gente possa continuar existindo. Porque o que estava acontecendo, Doni, ali no final da década de 1920, também, né? Porque... Exatamente, e no final da década de 1920, cara, começou a ter problemas seríssimos até do ponto de vista
político. Então, teve vários senadores, governadores e gente do parlamento norte-americano propondo que tivesse um comitê de censura para cada cidade onde os filmes seriam exibidos. Então, você imagina a loucura. Eu vou fazer um filme, eu tenho que cortar uma versão lá, se o censor achar que aquela cena não é adequada lá, é inviável, né? Não ia dar para você fazer o cinema dessa forma. E aí, o que aconteceu, né? O principal movimento feito pela academia, logo que ela foi fundada, e eu digo logo porque foi na segunda cerimônia, você já teve isso, foi o seguinte, foi se aproximar de um senador da época, o William Hayes, né, que era um pastor presbiteriano, ele era ligado a um setor mais conservador da sociedade e tinha muita influência tanto no Senado, né, no governo norte-americano, e também em Hollywood. Ele tinha um trânsito muito bom ali por todos os chefões do estúdio. E aí eles falaram o seguinte: gente, vamos fazer aqui entre nós mesmos, para não precisar ter nenhum tipo de comitê de censura, de nada, vamos fazer uma autocensura. Nós nos comprometemos aqui a fazer um código de produção, um código de conduta para que a gente, o que pode e o que não pode em cada um dos filmes. E é daí que surge, Doni, o chamado código de produção, muitas vezes também chamado de código Reis, que tinha uma série de regras, né, do que podia e do que não podia. E aí o cinema, vamos dizer assim, Hollywood ficou mais careta, por assim dizer, então você deixou de ter nudez, cenas de assassinato explícitas, pessoas tomando tiro, cirurgias e outras questões mais até questionáveis aí, né? Então você deixou de ter isso, e junto com isso a academia passou a premiar obras que eram reconhecidamente mais enobrecedoras, né? Então, assim, o principal exemplo que eu dou, inclusive você participou daquele debate lá no canal do Noite Oscar, foi Sem Novidades no Front, que foi a terceira cerimônia de premiação, que é um filme anti-guerra dos melhores de todos os tempos, uma peça de arte praticamente incomparável, e que venceu o Oscar de melhor filme. Então, quer dizer, o que a academia está levando em conta? O que é um bom cinema para os membros da academia? É esse tipo de filme aqui, tá, gente? Então, assim, a academia é um negócio sério, o cinema é uma coisa séria. Não se deixem levar pela imagem que vocês têm do cinema até hoje. Então, foi fundamental esse casamento entre o cinema, a academia, no caso, né, e as necessidades que o cinema, enquanto arte, estava precisando nesse final da década de 20, início da década de 30. Perfeito, porque se a gente olhar, eu ia até comentar isso mais adiante, mas eu acho que cabe falar isso já. Se a gente pegar os três primeiros vencedores do prêmio de melhor filme, né, que é o Asas, depois o Melodia da Broadway, né, e em seguida o Sem Novidades no Front, quer dizer, os caras começaram grandes, né, Asas e Sem Novidades no Front, filmes épicos que falam sobre a Primeira Guerra Mundial e com cenas belíssimas, e o Melodia da Broadway investindo na chegada do som. Então, quer dizer, eles não estavam para brincadeira, né? Quer dizer, eles queriam mostrar que, de fato, o cinema era algo extremamente respeitável, né? Apesar dos bastidores, né? Que sempre foi o que foi. Agora, nesse sentido, e a academia? Como é que ela nasce? Como é que nasce a academia? Como é que nasce o prêmio? Dentro desse contexto que a gente está falando, vamos pensar então que década de 20 já tinha muito dinheiro rolando no cinema. Você já tinha os grandes palácios cinematográficos, você já tinha gente frequentando essas salas todas, e aí você começa a ter a bagunça, né? Porque vamos pensar, gente, hoje em dia está tudo muito bem organizado, mas ali a gente estava com 20, 30 anos só de existência da mídia, da tecnologia, né? Agora, o cinema, enquanto algo, uma forma de arte para apreciação coletiva, era muito pouco tempo, gente. Assim, era uma coisa muito incipiente e que ganhou tração muito rapidamente. As pessoas gostaram muito e muito rápido. Então, as coisas cresceram desordenadamente. Então, a academia basicamente surge para resolver 3 grandes problemas, Doni. O primeiro, ganhar respeitabilidade, que é isso que a gente já falou aqui. O segundo é padronizar tecnicamente o cinema em si, porque nessa época, pouca gente sabe disso, mas, por exemplo, você não tinha sequer a padronização de 24 quadros por segundo.
cada cineasta, cada estúdio fazia da sua forma. Então, sabe aquela brincadeira do tipo, pô, eu não gosto de ver filme do cinema mudo que parece que está acelerado ou está lento. Muito rápido. Por quê? Eram 17, 18 quadros por segundo. O Chaplin usou isso até o Grande Ditador, praticamente. Exatamente. E por que isso? Porque você não tinha o padrão. Então, um estúdio ali para, de repente, um estúdio com menos recursos, eu vou economizar um pouco de película aqui, vou fazer 16, 17. Mas a MGM não, a MGM poderia gravar, rodar 26, 28 quadros por segundo, porque você tem, né, uma taxa, uma frequência de quadros mais imediata. Mas você tinha até problemas na exibição nesse período, Doni, porque vamos lá. Normalmente, os estúdios eram donos das suas próprias salas de exibição. Então, a MGM, ela fazia o seu filme a 24 quadros por segundo, exibia 24 quadros por segundo. Mas a hora que isso ia lá para o interiorzão, o camarada lá, ele queria ganhar mais dinheiro, ele queria fazer uma sessão a mais por dia. Então, ele rodava aquilo lá mais rápido, para acabar antes do filme. E aí a coisa avacalhava completamente. Eu estou falando ainda cinema mudo, tá, gente? Década de 1920. Então, assim, precisava que se padronizasse isso tecnicamente. E uma terceira questão aí que era muito sensível até é o seguinte: você não tinha uma organização da classe cinematográfica, né, das pessoas que trabalhavam no cinema, nem sindical e nem enquanto classe mesmo. Então, a academia ela surge também com o objetivo de ser uma representação daqueles profissionais que não tinham representação. Os sindicatos não existiam, né? Você tinha sindicatos apenas daqueles trabalhadores mais braçais mesmo. Então, eram os marceneiros, os pintores, os eletricistas. Mas, assim, você não tinha o sindicato dos figurinistas, dos roteiristas, dos atores, nada disso. Você tinha... E aí, a academia aparece para resolver esses três problemas: respeitabilidade, reputação, questão técnica e representação da classe cinematográfica em si. E quem que chama para si? Um camarada que eu já citei aqui, chamado Louis B. Mayer, que era o chefe do estúdio mais poderoso da época. É claro que ele estava fazendo isso um pouco porque ele estava preocupado com essas questões, mas principalmente porque ele não queria que acontecesse o que aconteceu com o Thomas Edison. Afinal de contas, todo mundo ficou pistola da vida com o Edison, fugiu lá da Costa Leste, veio para Hollywood e começou o cinema ali novamente. O cinema ele surge nos Estados Unidos, na verdade, em Nova York, e não em Los Angeles. Exato. Assim, só fazendo um parênteses nisso que você falou, houve um momento em que o pessoal chegou a temer que Chicago fosse tomar essa preponderância da Califórnia, não é? Ou não? Porque tem uma produção sólida em Chicago também ali naquela época, que de alguma forma o próprio Chaplin, né, chegou a trabalhar se eu não me engano, acho que era a Essanay, né, que era em Chicago, né? Então poderia acontecer de novo. O que aconteceu com o Edison poderia acontecer em Hollywood. Exatamente, e aqueles camaradas que estavam lá em Hollywood, que fundaram aqueles grandes estúdios, eu estou falando do Louis B. Mayer, mas também o William Fox, por exemplo, que fundaria a Fox, também os irmãos Warner, ou seja, os chefões do estúdio ali eram todos insatisfeitos, sei lá, 10 anos antes, eram todos produtores independentes, insatisfeitos com o monopólio do Edison. E eles falaram assim, gente, vamos embora. Eles chegaram, Chicago foi um centro importante durante um breve espaço de tempo, mas Chicago é muito próximo de Nova York. O Edison, ele conseguia fiscalizar muito mais facilmente todo mundo ali. E Los Angeles é muito distante. Seria como aqui no Brasil, sei lá, de Porto Alegre a Manaus. Então, o pessoal foi lá para longe. E aí, o Louis B. Mayer, e aí eu acho que é uma coisa bacana da parte dele, ele falou assim, olha, é melhor a gente criar alguma coisa agora do que criar um problema e a galera ir para um terceiro lugar. E a gente, então, assim, ele queria, óbvio, ninguém aqui é inocente, né, Doni? É óbvio que ele queria manter o poder, ele e os outros chefões dos estúdios queriam manter o controle da situação, mas para manter o controle da situação, eles tiveram que abrir um pouco mais o diálogo com a cadeia toda ali do cinema, coisa que o Edison não fez e se estrepou, né? E aí, assim, é óbvio que aqui a gente não vai conversar sobre se tal filme deveria ter ganho ou não, porque para isso vocês vão lá no canal Meu Tio Oscar e assistam aos vídeos do Felipe, dos debates, dos quais
alguns eu já participei, e ele sempre leva gente muito bacana, muito entendida do assunto, para conversar sobre os anos específicos, né? Mas é interessante hoje em dia, eu gosto muito das curiosidades por trás dos planos gerais. Mas o Oscar, o prêmio, quando nasce, primeiro que ele não chamava Oscar, né? Ele não tinha esse nome, e segundo que para além da questão do cinema mudo e do cinema falado, que depois acaba se tornando convenção, o cinema falado já acho que na segunda premiação, né? Quer dizer, todos os filmes ali já são sonoros na segunda premiação, né? Também havia categorias que depois desapareceram, quer dizer, me dá a impressão de que o pessoal estava testando ali o que vale a pena destacar, o que acaba sendo redundante em relação a outra categoria, esses prêmios que desapareceram, né? Fala pra gente um pouco, porque parece que tem prêmio que foi desaparecer muito depois, inclusive, né? Pois é, teve vários casos. Aí é uma importante a gente entender que quando a gente olha hoje o que se tornou o Oscar, dá a impressão que a coisa já nasceu assim, absolutamente estabelecida. E é uma grande bobagem a gente acreditar isso, Dona. Eu sempre gosto de frisar isso, que a primeira cerimônia do Oscar, ela durou 5 minutos, tem gente que fala aí que é 15, não, gente, durou 5 minutos e todo mundo já sabia dos resultados 3 meses antes. Então, não era importante você saber quem vai ganhar ou quem não vai ganhar. O importante eram as pessoas ali se reunirem e fortalecerem esses 3 objetivos que eu já tinha falado anteriormente. Os prêmios ali eram secundários nessas primeiras cerimônias. Então, eles foram experimentando várias categorias. Então, por exemplo, na primeira cerimônia, existiu, por exemplo, a premiação para melhor direção de drama e melhor direção de comédia, algo que nunca mais se repetiria, porque eles viram assim, poxa, isso não tem por que continuar tendo essa subdivisão, vamos concentrar como melhor direção do ano. Na primeira cerimônia, inclusive, tem um prêmio que seria um melhor filme parte 2, porque é o seguinte, tinha o prêmio de melhor filme, Outstanding Production, e tinha o filme de Unique and Artistic Picture, que seria meio que um filme de valor artístico, né, que foi dado, inclusive, para o Aurora, do Murnau, que é um filme absolutamente fantástico, maravilhoso. Lindo, exatamente. Então, teve essas tentativas. Na primeira cerimônia também teve uma categoria de melhores intertítulos, né, que o que eram intertítulos? Eram aquelas cartelas que apareciam no cinema mudo, né, entre uma cena e outra você tinha ali as cartelinhas para você ler, né, para o público ler, e que caiu, na verdade, em esquecimento, porque você não precisava mais, né, o Oscar ele surgiu já no finalzinho, na transição do cinema mudo para o cinema falado. Depois, na década de 1930, Doni, a gente teve algumas outras categorias que foram sendo testadas. Então, por exemplo, melhor assistência de direção, chegou a ter essa categoria. A gente chegou a ter a categoria de melhor direção de dança. Na época ali da década de 30, que a gente tinha aqueles grandes musicais fabulosos, o Busby Berkeley. E aí você teve outras categorias, e aí, assim, teve categorias que não estão lá desde o primeiro prêmio, foram sendo criadas depois. Então, por exemplo, ator e atriz coadjuvante só foi aparecer no final da década de 1930, né? E algumas categorias, como você já adiantou aí, elas duraram mais tempo. Então, por exemplo, depois quando o cinema, a cor, né, o uso da película colorida começou a ficar mais popular, a gente passou a ter subdivisão em várias categorias entre preto e branco e colorido. Figurino foi assim, direção de arte foi assim, fotografia foi assim, e a gente foi tendo essa subdivisão até final da década de 1960. Na categoria de melhor roteiro, por exemplo, né, a junta dos roteiristas, teve uma época até considerável, onde a gente tinha roteiro original, roteiro adaptado e melhor história original, que é, para quem eventualmente não sabe, a história seria o nosso, que a gente chama aqui de argumento, que é um estágio anterior
ao roteiro, né? E é uma coisa assim, bem específica, e essa categoria existiu até o final da década de 1950 também, início da década de 60. Então, agora esses ajustes, eles continuam acontecendo, tá, Dani? Né? Para você ter uma ideia agora, esse ano a gente teve a fusão das categorias de som, né, que elas já vêm subdivididas há décadas e esse ano eles resolveram fundir. Então, essas questões elas vão sempre sendo recicladas. Vamos voltar um pouquinho na grande premiação do Titanic, né? Que foi quando você aí, então, se descobre um grande admirador desse universo da hollywoodiano e do Oscar, né? Você é um pouco mais novo que eu me lembro que naquela época eu já estudava cinema, assim, de maneira autodidata, acompanhando pela Sete, que você bem falou. Para a nossa geração, a Sete talvez tenha sido o grande professor de cinema, sim, né? Com grandes críticos e tal, e a gente ficava, de fato, refém da videolocadora, ficava refém da TV Cultura, se ia passar ou se não ia, no final da noite, refém da 2001, ia até a 2001 vídeo, alugar aquelas coisas mais, né, obscuras e tal. Portanto, nessa época, para mim, né, para o pessoal mais ou menos da minha idade, que a gente assistia e discutia cinema, era meio que óbvio que ali o Titanic ia levar tudo, né? Quer dizer, antes da cerimônia a gente já sabia, não, se a gente pegar a lista dos indicados, há filmes muito bons, né? Mas a gente já sabia que ia ter uma avalanche de Titanic aí, ele ia afundar com os outros concorrentes. Sim. E não tinha mais jeito. Talvez foi uma das últimas vezes que a gente viu, assim, uma produção levar tudo, assim, né? Aí eu fico pensando, se a gente voltar aos anos clássicos do Oscar, por exemplo, 1939, e O Vento Levou, né? Se a gente olhar para os filmes que concorreram com E o Vento Levou, e esse debate é muito bacana lá no meu tio Oscar, eu participo dele, fiquei muito feliz de participar desse daí, junto com a Joyce, né? Acho que foi junto com a Joyce, exato. Quer dizer, a gente pega um filme como E o Vento Levou. Você que estuda a história e a evolução do prêmio e como ele é distribuído ao longo dos anos e de acordo com os ânimos da academia e com as tendências, que a gente sabe que a premiação ela também indica uma tendência, um pensamento, né, das pessoas que estão por trás não estou dizendo que a coisa é comprada ou que a coisa é já pré-acertada, não, mas traduz um estado de coisas, né? Claro. Se a gente olhar, por exemplo, para prêmios como E o Vento Levou, Ben-Hur, que também, né, bateu o recorde do E o Vento Levou, tal, era previsível também, quer dizer, essas grandes produções que levaram tudo ao longo da história do Oscar, também era previsível ou havia esse componente de surpresa? Porque na época do Titanic, para mim e para minha geração, para nossa geração, não foi muito surpresa, né? Pois é, Doni, é engraçado, assim, é interessante, porque se eu responder para você que era previsível, vai estar correto, eu ou qualquer pessoa que responda isso vai estar com a razão, mas se eu falar que não chega a ser um absurdo, e aí eu vou explicar para você o porquê. Na década de 70, você sabe muito bem como alguém que estuda, que a gente teve um surgimento do fenômeno dos blockbusters, né? Que são aqueles Sim. filmes que arrebentam com as bilheterias, começou com Tubarão, depois teve Guerra nas Estrelas, depois você teve ET, depois você teve assim por diante, Os Caçadores da Arca Perdida. Todos esses filmes que eu citei, Tubarão, Guerra nas Estrelas, ET, e Os Caçadores da Arca Perdida, arrebentaram nas bilheterias, foram indicados a vários Oscars, incluindo o melhor filme, e perderam. Cara, o que tá assim? Então a gente tem que tomar cuidado, Doni, assim, na hora de fazer. A gente nunca pode fazer uma análise muito superficial. Por que O Vento Levou não tinha para ninguém, apesar da gente ter títulos absolutamente fantásticos concorrendo com ele? Né? Mas por que acabou indo para O Vento Levou? A gente tem que pensar que ali era o ápice do sistema de estúdio, final da década de 1930, pujança econômica dos estúdios, Hollywood estava no seu momento máximo. Cada estúdio tinha praticamente um filme por semana sendo lançado. Se não me engano, eu vi esse dado em algum lugar, em 1939 a gente teve Hollywood lançando 362 ou 363 filmes, ou seja, para cada dia do ano você tinha um filme.
Exatamente. Então, assim, era uma coisa... E aí, o que era o maior espetáculo que você já tinha visto até então na história do cinema, em termos técnicos, em termos de tamanho de produção, em um dos anos de maior bilheteria até então já registrados? Era esse filme. Então, assim, era meio que óbvio que esse filme sairia vencedor e com todos os méritos. Agora, isso não é uma regra cravada em pedra, tá, Dani? Porque a hora que você vai para 1975 e você tem Tubarão indicado e sendo a maior bilheteria da história do cinema, você tem Um Estranho no Ninho, vencedor do Oscar, que é um filme de uma produção independente. Não estou dizendo aqui que o filme é ruim, mas ele é de um tamanho de produção muito diferente de Tubarão. Quando você vai para 1993, Doni, Jurassic Park sequer foi indicado para o Oscar de melhor filme. Não foi. Então, assim, a gente tem que ir entendendo o que foi acontecendo, e é por isso que eu volto em algo que eu falei um pouco lá atrás. Você consegue entender a história do cinema mundial através da história do Oscar, porque vou fazer uma justificativa aqui bem breve, né? Por que o ET, por exemplo, o extraterrestre, não venceu lá em 1982? Esse era um período onde as produções internacionais independentes estavam muito fortes. A figura do produtor independente estava cada vez mais forte. E aí você tem um filme como Gandhi, que é uma mega produção internacional sendo realizada, exatamente, que acaba vencendo o Oscar em 82 ao invés de ET. E mais para frente, nessa década, você vai ter O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci, vencendo 9 Oscars, incluindo o melhor filme, sabe? Então, você tem que levar todas essas coisas em consideração na hora de apreciar. Agora, só para fechar a pergunta inicial, casos como Ben-Hur, Titanic e O Vento Levou, e eu diria até, indo um pouquinho mais para recente agora, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é um outro recordista, nesses casos eu acho que não tinha muito para ninguém, porque eram momentos específicos históricos muito particulares. O Titanic, ele realmente foi o último momento da história do cinema onde você tem uma catarse e que você não tem o vídeo doméstico dominando as atenções do público. A partir dali, você já vai ter DVD, que popularizou muito o cinema. O Senhor dos Anéis, eu acho que ele só conseguiu tudo isso que ele conseguiu muito em função dele ter sido o terceiro capítulo de uma... Foi ignorado dos 2 anos antes. Isso aí. Então é meio isso, assim, e eu acho que isso que eu tento trazer muito no canal também, Doni. É muito importante a gente entender, gente, que, assim, os filmes que ganham não são necessariamente os melhores, e, assim, é só assistir os filmes ao longo dos anos para ver que não necessariamente aquele filme é o melhor. Mas, assim, de alguma forma é o filme que representa um certo momento histórico do cinema. Vou dar um último exemplo, bem rapidinho aqui. Em 1963, Doni, o vencedor foi As Aventuras de Tom Jones, que é um filme da New Wave britânica, sabe? Um filme que muita gente esquece. Mas o que estava acontecendo no início da década de 60? Esses movimentos internacionais das novas cinematografias, novela vague, cinema novo, New Wave britânica, estavam começando a circular pelo mundo. E aí você tem, lá no circuito norte-americano, a gente sabe que eles são muito resistentes a legendas. Então, o que era mais fácil de chegar lá desse período? A New Wave britânica chegou e ganhou o Oscar de melhor filme. Acho que a moral desse papo todo é o seguinte: se você quiser entender assim, o Oscar de uma forma assim, mais profunda, que não fique só na página 2, no prólogo, né, ali nas primeiras páginas, a gente tem que entender o seguinte: é possível ter indícios do que está mais valorizado ou não em determinados tempos? Sim, é muito possível isso, mas não adianta a gente olhar o Oscar como uma régua de 20, 30 anos atrás, sabe? O Oscar é algo, a academia é algo que ela vai se moldando conforme o tempo vai passando, e a gente está vendo, inclusive, recentemente, né? Assim, os filmes que vêm ganhando o Oscar nos últimos anos, eles não têm nada a ver com os filmes que ganhavam na década de 90, por exemplo. Né? Com certeza. Bom, Felipe, para a gente começar a encaminhar aqui para o final da nossa conversa, eu já vou lhe fazer uma provocação, assim, a queima-roupa, tá? Opa. Falando sobre Oscar e sobre todo o contexto e conhecendo como você conhece, como funciona, né, a mente do pessoal que está envolvido aí nas premiações e tal. Por que o Brasil nunca ganhou um Oscar e nem vai ganhar?
Nossa! Essa foi a que você falou a queima-roupa, eu achei que vinha alguma coisa mais tranquila. Olha, Doni, então, esse foi, inclusive, o tema do meu TCC de graduação, sabe? E eu acho que o que mais me assusta, Doni, é que a conclusão que eu cheguei quando eu concluí a faculdade, 15 anos atrás, não se modificou, assim, nesse tempo todo. Então, você, muito felizmente, falou aí, por que não ganhou e não vai ganhar, né? E aí eu já estou antecipando uma interpretação. Cara, assim, é lógico que é sempre multifatorial, é muito difícil da gente dizer que, não, é por causa disso. Mas, assim, tem dois pontos aí que são muito determinantes para isso. Bom, primeiro, o Brasil é um país que tem uma relação muito complicada com as suas artes, né? Com a produção artística, e o cinema sempre foi uma atividade difícil, que ou teve concentrada em meia dúzia de realizadores endinheirados, ou estava precisando do apoio do Estado. Não é fácil fazer cinema no Brasil. E, assim, os países que mais ganharam Oscar em todos os tempos, não é difícil da gente tentar descobrir, é França e Itália. Mas, poxa, o que é o cinema francês? O que é o cinema italiano? Não precisa nem começar a falar o que são esses dois cinemas. E se você seguir dali para baixo, é Espanha e Alemanha. Então, quer dizer, são cinemas que têm um histórico, sabe, que dispensa comentários. Então, isso é um fator, tá? Eu sempre falo que, primeiro, para você querer ganhar um Oscar, você tem que fazer bons filmes. Parece idiota falar isso, mas é isso, né? Você tem que... Agora, é o seguinte, a gente tem filmes muito bons sendo produzidos. Não me entendam mal quando eu falo que tem que fazer bons filmes. A gente só fez porcaria e nunca mereceu. Não é isso. O Brasil tem uma produção, em vários momentos da sua história, espetacular. Filmes que, sabe, inclusive que ganharam prêmios em outros eventos ao redor do mundo. Mas aí é o seguinte, você quer ganhar um prêmio, você quer participar de um clube, você tem que entender como são as regras desse clube. Você tem que fazer as escolhas certas. Você não pode chegar com pré-conceitos e achar que você vai ser convidado a entrar logo na primeira batida de pódio, sabe, Dani? E aí, o que eu estou querendo dizer, sendo bem específico, bem explícito? Infelizmente, as pessoas responsáveis por escolher os representantes brasileiros no Oscar, por exemplo, de melhor filme em língua estrangeira, e que hoje em dia se chama melhor filme internacional, nunca tiveram esse cuidado de escolher corretamente os nossos representantes. Ou tiveram esse cuidado de forma muito pontual, uma vez ou outra. Doni, a gente já foi desclassificado porque o filme não cumpria requisito mínimo de ser falado em língua estrangeira, Doni. Sabe? Não dá para aceitar assim, uma comissão que manda um filme que não cumpre requisitos básicos. Não, tem que ser falado em outra língua que não seja o inglês, sabe? Eu acho que aprofundando a polêmica aí, se a gente for pensar na desclassificação de Aquários em 2016, não foi? 2015 ou 2016? Eu acho que 2016. Eu acho que aquilo, assim, obviamente, aquilo foi uma manobra para que o filme brasileiro realmente não participasse, boicotando o Aquários, né? Ou seja, nós preferimos não ter um filme escolhido para concorrer a mandar um filme que critica a situação do país neste momento, né? Então... E eu acho que Bacurau tem um pouco a ver com isso também, né? Quer dizer, que eu acho que foi a última grande tentativa do cinema brasileiro de participar do certame, né? Eu diria assim, você já está dando um exemplo mais recente, né? Eu dei o exemplo das regras de elegibilidade, porque isso é uma coisa básica, acho que assim, o básico é você ler as regras para saber se o seu filme pode ou não, se vale a pena ter o trabalho de mandar um filme, porque isso é passar vergonha, desculpa, é passar vergonha. Olha só, gente, olha só, vocês não cumprem esse requisito aqui, poxa, vamos ler o regulamento, né? Agora, esses outros exemplos que você está dando, Doni, aí vem para um outro lado que eu acho muito complicado, que é o seguinte, historicamente, a escolha do filme brasileiro se deu normalmente com uma influência e, às vezes, com uma interferência do governo.
Com certeza. E aí é um problema, Doni. O caso do Aquarius é muito, assim, é o maior exemplo possível, porque o filme ele já vinha credenciado por prêmios pesadíssimos conquistados anteriormente, sabe? Era inadmissível que fosse outro título a ser escolhido, e foi escolhido O Pequeno Segredo, que é um filme que sequer ninguém tinha assistido até então. Sabe? Por quê? Porque o governo, a equipe do filme protestou de forma veemente contra o governo, contra a situação política do país lá em Cannes. Infelizmente, no nosso caso, é um misto de várias coisas, mas eu acho que principalmente a gente nunca soube escolher. E assim, teve algumas vezes que a gente até escolheu certo, mas aí é do jogo, Doni. Por exemplo, em 2003, o Cidade de Deus, ele não entrou na categoria de filme em língua estrangeira, mas ele foi indicado a 4 Oscars, montagem, fotografia, roteiro e direção por Fernando Meirelles. E eu acho que aquele ano, especificamente, a gente teria ganho se não fosse O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que ganhou tudo. E aí foi um pouco de azar também. Assim como o Central do Brasil, muita gente na época achou que, cara, dessa vez vai, mas assim, A Vida é Bela, goste você ou não, ele não estava indicado só na categoria de melhor filme em língua estrangeira, mas também de melhor filme do ano. E a mídia aqui, na época, ficou alimentando que Central do Brasil poderia eventualmente vencer, que era um filme forte. Eu adoro Central do Brasil, é um filmaço. Mas, assim, isso não quer dizer que a gente estava super favorito naquele ano. Só deixar essas coisas bem claras. E, assim, uma coisa que eu acho, Doni, só para fazer uma correção em relação à sua pergunta e para fechar, sem fechar num tom, assim, tão pessimista, é o seguinte. Desde o ano passado, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas assinou um documento dizendo que ela reconhece a Academia Brasileira de Cinema como o órgão responsável por escolher o filme nacional aqui que vai representar a gente ano após ano. Então, não existe mais interferência do governo. Isso é maravilhoso. Agora, a gente tem outro problema, que é ter os filmes. Lado, né? Mas, por outro, tem aquela questão. Quem está à frente, né, da seletiva? Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o problema é o seguinte, para resumir, é multifatorial, mas para resumir, eu acho que a gente tem que ter um entendimento melhor do que é exatamente a academia e de como é que faz para ser aceito naquele grupo lá, o que está mais em voga aí internacionalmente, e jogar o jogo. Não adianta, Doni, se você quer ganhar um campeonato, você tem que jogar os jogos. Se você não jogar os jogos, você nunca vai ganhar. Ou seja, gente não é que a gente não ganhou até hoje porque não tem filme bom, porque o cinema brasileiro é um lixo, que nunca produziu nada bom. É que a gente nunca soube jogar o jogo, basicamente isso. E aí eu já puxo para uma pergunta que é extremamente contemporânea e atual, né? Quer dizer, a gente está aí há pouco mais de um mês, né? Quase um mês, né? Da última cerimônia, né? Nós tivemos a cerimônia de 2020, que foi imediatamente antes do início da pandemia, né? Quer dizer, ainda todo com aquele setup todo que a gente conhece, o Parasita, né? Se consagrando como grande vencedor e tal, e aí a gente tem a pandemia e a academia teve que, de novo, se reinventar, né? E nesse ano de 2021, eu acompanhei a grande parte da transmissão do Felipe, gente, pelo canal Meu Tio Oscar, e a gente viu que nesse ano de 2021, talvez porque o pessoal, né, quer dizer, a população mundial, de uma forma geral, está um pouco mais deprimida por tudo que está acontecendo, incerta pelo que está acontecendo, mas os cinemas esvaziaram, os filmes tiveram que estrear no streaming. Isso já me indica, pelo menos eu acho isso, que o streaming ele vai substituir as salas de cinema facilmente, mesmo depois que todo mundo tiver vacinado e tal. Acho que sala de cinema vai virar um artefato para entusiastas, como a gente, como eu, como você, entendeu? De ir lá num Cine Sesc da vida e assistir a uma retrospectiva do Antonioni, ou então, vamos pegar um exemplo mais próximo, daqui 10, 15 anos, uma retrospectiva do Nolan, que seja, né? E, por outro lado, a cerimônia de 2021 marcou números muito ruins de audiência, né? E também, pelo pouco que eu assisti, e aí já, assim, para mim, pelo menos diz muito, não me pegou, também não foi uma cerimônia lá muito cativante. Como é que você vê o futuro do Oscar e o futuro dessa tradição depois da pandemia?
Pois é, Doni, tem muitos elementos aí. Eu acho que a pandemia ela acelerou um processo, que é o processo justamente das pessoas cada vez mais ficarem em casa e saírem só para grandes eventos, inclusive cinematográfico. Não estou falando só de evento social, não, evento cinematográfico. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver as pessoas saindo de casa para ver o grande filme que vai estrear, sei lá, daqui a um mês. É algo muito exclusivo. Qualquer coisa. Exatamente, até porque o cinema ele vem se tornando muito caro, né? Muito elitizado mesmo. A gente começou esse papo aqui falando dos Nickelodeons. Os Nickelodeons era um níquel, era 5 centavos de dólar o ingresso. Né? Por mais que você coloque a inflação de 100 anos aí no período, eu não sei quanto que vai dar, mas certamente... Não chega. Então, assim, Doni, eu acho que em termos de Oscar, em termos de academia, como sempre, ele vai refletir o que vai acontecer no mundo. Então, assim, o streaming eu acho que é um ponto pacífico entre muitos de nós que conversa, né, em off, em círculos íntimos, que é o seguinte: ele vai dominar, vai ser a grande forma de consumo audiovisual, cinematográfico a partir daqui, e vai se solidificar como tal. O cinema não vai morrer, mas ele vai se tornar um local de grandes eventos, ou então de aficionados como nós, estudiosos e pessoas que gostam muito, né, dessa experiência sensorial e imersiva. E os filmes, Doni, eu acho o seguinte: a gente vai ter uma profusão, né, bem grande. Por outro lado, como o streaming ele vai se solidificar e ele se sustenta a partir de uma renda recorrente, você assista ou não aquele catálogo, porque se eu ficar o mês inteiro sem acessar o meu login lá, o cartão de crédito vai debitar aquele valor de qualquer jeito no final do mês. Sem dúvida. Então, claro, eles têm uma renda recorrente que dá maior previsibilidade, e eles podem investir, eles podem, então eu vou ter essa previsibilidade, eu vou poder investir X em produções diversificadas, sejam elas besteiras, comédias aí que não acrescentam em nada do ponto de vista artístico ou de linguagem, e seja produções bacanas, como Roma, da Netflix, por exemplo, uma puta produção bacana de uma plataforma de streaming. O Som do Silêncio, que foi desse último Oscar, que era da Amazon, né, distribuição da Amazon. Então, eu acho que os filmes, a gente vai ter, sim, os filmes continuando a ser produzidos, e a academia, no meu ponto de vista, ela vai, como ela vai pulverizar mais, né, como as pessoas vão se fechar dentro das suas turmas, eu acho que o fenômeno das redes sociais já está promovendo isso, né, você vai se aproximar cada vez mais da sua turma, necessariamente o Oscar ele vai refletir isso, a gente vai ter filmes mais diversificados, mas o que é diversificado não é necessariamente aquele evento como foi O Senhor dos Anéis, Titanic, Ben-Hur e O Vento Levou. Então, cada vez mais você vai ter uma audiência pulverizada. Eu não acho que a gente vai voltar a ter os números fabulosos, fantásticos de audiência que a gente tinha até o início dos anos 2000 em relação às cerimônias. Esse ano foi um ano atípico, então acho que esses números não podem ser vistos de forma definitiva, porque todas as cerimônias sofreram com uma queda de público muito violenta, tá? A academia não iria ficar de fora disso, mas assim, também não espero que o Oscar volte a ter aquelas audiências fabulosas que ele tinha até o início da década de 2000. Eu acho que nós fazemos parte da história, né? Quem viu, viu. Quem não viu, só por videotape, né? Para usar um termo arcaizante aqui, né? Mas tem o lado bom disso, Doni, né? Só para completar, eu acho que, assim, a gente talvez nunca mais veja as cerimônias tendo aquele impacto imediato, né? Eu acho, inclusive, que outros eventos, eles facilmente vão superar isso, como, por exemplo, os eventos esportivos, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, essas coisas, eles vão continuar porque tem o componente da incerteza do jogo, né? É um esporte, é uma disputa. O Oscar, lógico que é uma disputa, mas ele já vem carregando, né, os outros prêmios, os outros acontecimentos da temporada de premiação. Mas a gente vai ter também, por outro lado, com essa pulverização, você não vai ter mais daqui a alguns... Eu acho que isso vai demorar uns 10, 15 anos, mas você não vai ter mais aquela coisa da pressão da emissora pela audiência.
Gente, a gente vai transmitir para quem quiser assistir. De repente, a cerimônia fica menos engessada, menos chata, menos tendo que cumprir protocolo e mais celebrando a arte, que no final das contas é o mais gostoso disso tudo, é a gente celebrar os filmes daquele ano, né? Sem dúvida. Felipe Aureliuk, a lenda, né, que tanto sabe sobre o Oscar. Aproveite agora no encerramento desse nosso bate-papo, que poderia durar por mais algumas horas, assim como no seu canal, quando a gente grava os debates. Faça seu jabá, venda seu peixe, fala pra gente da importância da Ideograph aí, como produtora de conteúdo, premiada, fala do meu tio Oscar, fique à vontade. Tony, poxa, obrigado aí pelo espaço para começo de conversa, né? Fico muito feliz com esse convite, não só pela nossa amizade, mas pelo conteúdo desse canal, que é show de bola. Poder contribuir de alguma forma é sempre uma alegria muito grande. Falando um pouquinho da Ideograph, a gente tem essa produtora já há mais de 10 anos e a gente vem produzindo de forma independente, ou seja, né, dentro dessas dificuldades que a gente encontra aí pelo meio do caminho. E, enfim, nessa trajetória toda, a gente já produziu diversos curtas-metragens, alguns longas-metragens, e se você quiser saber um pouquinho mais de tudo que foi feito, eu recomendo que entre lá no nosso site, o ideograph.com.br, o F não é F, é PH, então Ideograph, ph.com.br, e veja lá muitos dos trabalhos que a gente fez. A gente já ganhou o Kikito de Ouro lá em Gramado, com um curta-metragem, que está disponível no YouTube, inclusive, para quem quiser assistir. Fica uma dica, inclusive, que está rolando agora, nesse momento, enquanto esse vídeo está entrando no ar, o Festival Estação Virtual, do Grupo Estação, do Rio de Janeiro, com vários filmes brasileiros dos últimos 35 anos, e a gente tem um longa-metragem nosso, que está nesse catálogo, chamado Luz Animação, que é um documentário sobre a história da animação brasileira. Tem um outro... Excelente, gente, recomendo, já vi, né? Vou deixar todos esses links aqui na descrição para o pessoal poder acessar. Maravilha. E tem um outro filme também, longa-metragem, documentário chamado Logo Ali, África do Sul, que está nas plataformas de streaming para aluguel e para compra, para quem quiser, né? No Look, inclusive, também. Enfim, e entre esses todos os projetos, tem também esse projeto, que é o Meu Tio Oscar, que é um canal de YouTube especialmente dedicado ao estudo do maior prêmio do cinema internacional. E aí, como é que é a sistemática de uma forma assim, bem simples? Eu escolho um ano específico e, a partir desse ano, eu primeiro faço uma contextualização do período, falando o que estava acontecendo no mundo naquele período. Depois, todos os filmes indicados na categoria de melhor filme recebem uma atenção especial. Eu faço uma análise completa de cada um daqueles filmes. E, para fechar aquela temporada, eu convido duas pessoas sempre, né, da área aí do cinema, para a gente discutir aquela cerimônia de entrega dos prêmios e a temporada de premiações, como se fosse mesmo isso que a gente faz no início de cada ano em relação ao Oscar de cada ano. E nessa brincadeira, que vem desde 2017, a gente já tem lá 30 temporadas cobertas das 93, então já tem um terço aí da história do Oscar que já está contemplada lá, e além disso tem alguns vídeos aí que aparecem com curiosidades, com questões estatísticas. Se vocês quiserem, inclusive recentemente agora, Dani, saiu lá no canal um vídeo sobre uma história bem bacana de uma atriz pornô que venceu um Oscar. Pouca gente sabe dessa história, então já fica a recomendação aí. Quem quiser conhecer um pouquinho desse fato específico, tá lá também no canal. E é isso, gente. Para quem está me conhecendo agora, dê uma passada por lá, se inscreva, deixe seu comentário, assista lá e aproveite, que eu acho que é um conteúdo que não é tão visto aí no YouTube. Eu falo de filmes desde final da década de 20 até os mais atuais. Nesse processo aí, a gente acaba falando muito sobre a história do cinema e sobre esses períodos todos do cinema, não só americano, como mundial. Eu te agradeço muito, Felipe, por você participar aqui, por você vir fazer parte dessa tessitura, dessa teia de ideias, somando aqui. Então, inscrevam-se no canal, deem o joinha nesse vídeo aqui, nessa conversa, ativem o sininho e deixem um comentário aí, né? Eu acho que o tema Oscar vai fazer com que os nossos espectadores coloquem aqui embaixo sempre aquela coisa, tal filme devia ter ganho e não tal filme, mas a Fernanda Montenegro tinha que ter ganho e não a Gwyneth Paltrow e tal. Mas aí o Felipe explica tudo isso lá no canal dele, que vocês também vão ter a oportunidade de conhecer
acontecer. Eu agradeço muito ao Felipe, agradeço muito a vocês que viram esse vídeo. Até a próxima. Tchau.